queridos irmãos e irmãs, eu sou o pastor Enivaldo, da Igreja Metodista em São Carlos, e nós estamos agora durante a Semana Pascual, né? Vamos então hoje falar com vocês, comentar e ensinar como é que se faz um pão asmo ou pão ázimo, né? Tanto faz um como o outro. É muito simples, é um dos pães mais simples que nós temos para fazer, muito pouco ingrediente. Se usa farinha de trigo, né? Uma pitadinha de sal e água morna. Só esses três que nós vamos trabalhar. Então, nós temos aqui a farinha de trigo, né? Vamos pegar uma xícara para fazer a medida. Vamos medir uma xícara de farinha de trigo. Pode também ser 2 xícaras, ser 3 xícaras, o volume que você quiser fazer. Porém, né, a farinha, você vai colocar a farinha num recipiente e vai colocar o sal, misturar e vamos aí no caso colocando a água morna. Então vamos aqui abrir o saco da farinha, vamos trabalhar aqui para vocês verem como é que é muito simples a maneira de fazer o pão ázimo ou ázimo. Medimos aqui então uma xícara de farinha, olha, uma xícara bem cheinha, tá aí, né? Vamos colocar o sal, vamos pegar aqui o sal, e colocarmos o sal, mais ou menos vocês vão colocar uma colher de chá, né? Uma colher de chá de sal nessa porção de uma xícara. Uma colherinha de chá, tá aqui, né? Vamos então colocamos, muito bem. Vamos agora misturar o sal com a farinha. Misturar o sal com a farinha. Tá aí. Misturado o sal com a farinha, tranquilo. Vamos pegar a água. Vamos mornar a água. A água tem que estar morna. Agora sim. Tá morninho. Tá? Então, uma vez que você misturou o sal na farinha, você vai colocando a água aos poucos e vai mexendo, né? Vai mexendo aos poucos. Se por acaso você colocar água demais, não se preocupe, é só colocar um pouquinho mais de farinha, né? Se o volume de farinha for muito grande, aí você tem que dar colocar um pouquinho mais de sal, né? Senão vai ficar sem o sal. Nós sabemos que o sal é o que dá o gosto, o sabor, né? Então nós temos que ter o sal. Aí você vai assim montando essa farinha, essa massa, vai mexendo, até a ponto de que ela não gruda mais nos seus dedos, né? Quando essa massa estiver untada, de modo que ela não gruda mais no seu dedo, é o suficiente para você já preparar o pão, né? Então nós estamos aqui, ó, preparando o pão, preparando a massa. Então é muito simples, né? Pega uma tigela, coloca a farinha, a quantidade que você desejar fazer. Eu estou fazendo aqui uma quantidade pequena, porque é para 4 pessoas só, né? Então, uma quantidade pequena. Aí, uma vez que a massa está bem untada, não segura mais na mão, ó. Você vê que ela não gruda mais no seu dedo. A massa está pronta. Nós vamos deixar esta massa descansar. Ela vai descansar um pouco por um período de 10
a 15 minutos no máximo. Por que nós não podemos ultrapassar 15 minutos? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a massa, após 18 minutos, ela já começa o processo, ela começa a levedar, né? Ou seja, ela começa o processo de multiplicação de leveduras. Por que isso acontece? Vocês têm que saber que no ar existe grande quantidade de esporos de leveduras, como Saccharomyces cerevisiae, ou outros fungos também. E esses poros, se você deixar mais de 15 minutos, ele vai começar a se multiplicar e vai fazer o processo de levedo, ou seja, vai levedar. Então não pode ficar mais que 15 minutos. Então aqui está a nossa pasta, a nossa massa, né? Nós vamos pegar um pouquinho de farinha e na superfície onde nós vamos trabalhar, a gente borrifa assim um pouquinho de farinha para que ela não se gruda, né? E aí então nós vamos deixar agora ela aqui descansando por um período de 10 minutos, né? Depois dos 10 minutos a gente volta para dar continuidade no processo de preparação do pão asmo. Então tá aí a nossa massa, né? Agora vamos deixar descansar um pouquinho. Enquanto descansa, a gente tapa com um paninho de prato, né? De preferência um paninho de prato limpo, né? Claro. Deixamos aqui os nossos 10 minutos. Né? Então vocês viram que são simples. É farinha, sal e água. Não tem dificuldade nenhuma. Né? Amorna um pouquinho a água, 15 segundos no micro-ondas, faz a massa, deixa descansar um pouquinho e depois nós vamos dar continuidade. Bom, meus irmãos, a primeira evidência de pães no mundo data de 14 mil anos atrás. Olha, você vê que já é muito tempo. Então, naquela época, como é que eles faziam? Eles pegavam o trigo, né? Pegavam o trigo, moía o trigo junto com o carvalho, lavava várias vezes, botava no sol para secar e depois eles tinham aí uma moagem, uma farinha, né? Que fazia o pão que seria amargo, ele dava um gosto amargo. Isso que há 14 mil anos atrás. Né? Com o passar do tempo, há 3 mil anos antes de Cristo, os egípcios inventaram o forno a barro e com isso eles desenvolveram uma técnica de levedar. Né? Sem ter como é que ia acontecer isso aí? Eles pegaram e deixaram uma massa de um dia para o outro e misturou na massa do dia seguinte e viu que isso dava um crescimento maior para a massa, ou seja, levedava. Né? E esse levedo foi então o que nós conhecemos como o fermento. O fermento que ocorreu, né? Que os egípcios inventaram sem querer. É interessante, né? Veio lá dos egípcios, não é mesmo? Então, esse é o processo do fermento, não é mesmo? Você sabia então o que é levedo? O que é levedo em si? Né? O levedo, gente, é o fermento, né? É o fermento que produz bolha na massa. Esse fermento é a levedura, ou seja, a Saccharomyces cerevisiae, que se multiplica e libera gás carbônico, né?
E esse gás carbônico quer sair, não consegue, então ele aumenta o tamanho da massa e faz então a levedura. Esse é o levedo. E eles, quando se multiplica em grande quantidade, ele passa a estragar o pão, promovendo o mofo, que nós chamamos de mofo. Esse mofo estraga. Então essa levedura, esse levedo, esse fermento, ele sabe o que é levedo? Né? Levedo, meus irmãos, é a fermentação que produz bolha de ar, né, dentro da massa. A levedura, a Saccharomyces cerevisiae, ela ao se multiplicar, ela cria gás carbônico, né, e esse gás carbônico quer sair e levanta a massa e forma o levedo. Porém, meus irmãos, quando o volume disso aí é muito grande, ela vai estragar a massa, vai formar o que nós chamamos de mofo, né? E estraga a massa, aí dá o mofo, né? Assim, é interessante que o pão fermentado, ele passou a ser usado por todo o Egito, depois dessa descoberta, que um restinho de uma massa de um dia, colocando no outro dia, ela passava então a ter um pão mais bonito, mais saboroso e mais grande, que é o levedo, não é mesmo? Isso foi o quê? Isso foi no Egito, de 3.000 anos antes de Cristo. Mais ou menos 250 anos antes de Cristo, esta técnica, ou esse levedo, ele foi para a Europa e passou então a ser difundida na Roma, né, em Roma, na Itália, né, e por lá, inclusive, foi onde surgiu as primeiras panificadoras, ou seja, padarias comunitárias. Foi lá em Roma, não é mesmo? Seguindo então aqui falta um pouquinho. Né? O pão asmo, então, para nós darmos um resumo que é o pão asmo, gente, é um tipo de pão, né? É feito com a massa e farinha não levedada, ou seja, não tendo levedura, é zero levedura. Principalmente se você cumprir aquele tempo de menos de 18 minutos, que é o tempo que começa a formar a levedura que se retira do ar, que se pega no próprio ar, né? Então não tem levedura. Isso significa que os pães asmos, né, eles são totalmente sem levedura. Eles foram amplamente difundidos, né, pela Bíblia, principalmente, né, no contexto da celebração da Páscoa. Né? Por que foi difundido no contexto da celebração da Páscoa? Né? O fato de que o pão asmo não possui fermento, né, também é explorado como um significado simbólico nas Escrituras. Então, o pão asmo, ele tem também o seu significado simbólico na Escritura, não é mesmo? O primeiro relato que tem é em Gênesis, lá em Gênesis 10, aliás 10 não, 19, lá em Gênesis 19, né, nós encontramos, né, pela primeira vez alguma coisa a respeito dos pães asmos na Bíblia. O que foi que houve nessa época? Ló, né, o sobrinho de Jacó. Jacó, não é Jacó, não, Abraão. Ló, o sobrinho de Abraão, né, ele recebeu a visita, né, em sua casa de 2 anjos do Senhor, né, em forma humana. E aí esses anjos vieram dizer com ele que ele teria que deixar a cidade, porque ia ser destruída. Ele morava em Sodoma e Gomorra, e essa cidade ia ser destruída, então os anjos vieram. E eles pelejaram muito, discutiram muito sobre isso, e acabou que o Ló resolveu fazer para eles vou dizer assim, uma recepção, uma festa, né? Então preparou o assado e preparou o pão asmo. Aí fala que ele fez o pão sem fermento, que fez o pão asmo, né? Então, gente, essa passagem, né, ela também é muito interessante, porque ela mostra que os pães asmos eram conhecidos dos povos antigos antes da instituição da Páscoa.
Porque os pão asmo foi instituído na época da Páscoa. Quando é que nós tivemos a primeira Páscoa? A primeira Páscoa foi instituída quando Deus iria tirar o seu povo do Egito. Então, nesse momento de tirar o seu povo do Egito, Deus instituiu ali a Páscoa, ou seja, a primeira Páscoa, onde as pessoas iriam comer durante 7 dias somente pão asmo. Ou seja, seria a festa do pão asmo, a preparação do povo para sair. Então, o pão asmo representava, né, aquela festa durante 7 dias, a preparação do povo para sair do Egito. Né? Deus ele ordenou ao Moisés, né, que retirasse o seu povo, mesmo que tirasse o seu povo e fizesse o quê? Fizesse naquela noite o cordeiro, né, assado, ervas amargas e o pão asmo. Isso nós vamos encontrar lá em Êxodo 12, 8. Êxodo 12, 8 diz o seguinte, meus irmãos: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Assim, meus irmãos, o pão asmo, ele se tornou um símbolo que recordava a Páscoa dos hebreus a partir das terras egípcias. Por isso, né, no livro de Deuteronômios, o pão asmo é chamado de pão da aflição. Né? Por que seria pão da aflição? Né? Porque eles estavam se preparando para sair, tinha que fazer pão rápido, não podia demorar muito tempo, e assim, neste caso, eles estavam então fazendo pão sem fermento, que não dava tempo de levedar, ou seja, deixar ele tornar levedado. Né? Então, os estudiosos também indicam que o símbolo do pão asmo também estava relacionado à separação do povo de Deus com todas as práticas pecaminosas do Egito. Olha para vocês verem, também tem isso aí, né? O simbolismo do fermentos, ele representa o quê? Vamos falar alguma coisinha do simbolismo, depois vocês pesquisam, vão lá nas referências que vamos dar agora, vocês dão uma olhada. O fermento de Herodes, o que seria? Um espírito imundo, está lá em Marcos 8, 15, 6 e Marcos 6, 14 a 28. O fermento dos fariseus é hipocrisia, meus irmãos. É dizer não e fazer. Né? Está lá em Mateus 16, de 6 a 12. Né? Também o fermento dos saduceus, pensamento imundo, esse povo que pensava imundo, lá em Mateus 16, de 6 a 12 também, está no mesmo. E o fermento em Corinto, né? Como é que seria? A sensualidade, a carnalidade, em 1 Coríntios 5, 1 a 13, né? E por fim, o fermento de Gálatas, né? Está lá em Gálatas 5, 9, que é o legalismo. Então, essa seria o simbolismo do fermento que estava ligado, né, com os egípcios, ligado com a impureza. Né? Mas seja como for, né, de fato, o próprio fermento passou a ser usado como um símbolo representativo, né, da corrupção, né, que a maioria das passagens bíblicas, né, em que é mencionado. Então, a maioria das passagens é mencionado o fermento como uma corrupção. Né? Muito bem. Então, a ideia de decomposição, né, porque o fermento vai decompor a farinha, né, então a ideia de decomposição presente nos processos da levedura, né, no processo de levedura, naquele contexto, era vista como um imundo na lei mosaica. Então era sujo, era imundo. Os pães asmos, gente, não deveriam ser
comidos apenas numa refeição pascual, né? Mas também deveriam ser consumidos durante 7 dias, né? Significando a chamada da festa do pães asmo, 7 dias. Então, meus irmãos, durante 7 dias, né, que seguiam a Páscoa, ninguém poderia comer qualquer coisa levedada. Isso você vai ver lá em Êxodo 12, 15. Êxodo 12, 15. Ainda, meus irmãos, de acordo com o conceito da representatividade, né, do pão asmo como símbolo de pureza, sem a mistura de fermento do pecado, os pães e bolos asmos eram usados em certas festas oferecidas ao Senhor. Jamais uma oferta queimada poderia conter levedura, né? Vocês vão ver lá em Levítico 2, de 4 a 11. Né? Então, meus irmãos, esse é o pão asmo. Passado de 10 a 15 minutos, você volta aqui do descanso, né? Dá vamos dar uma... Não é sovar, não vamos sovar. Vamos só dar uma misturada para que ela fique realmente bastante concisa, né? E vamos preparar então o nosso pão asmo, né? Então, uma vez que você já tem aqui, aí vocês pegam esse material aqui para poder esticar a massa. Vamos esticando a massa. Bom, uma vez você já voltou com a sua massa aqui, a gente corta ela em pedaços iguais, né, em 4 pedaços iguais. Vamos pegar uma faquinha aqui, né? Cortamos aqui em 4 pedaços iguais. E nós temos aqui então 4 pedaços e vamos fazer deles tipo de uma rosquinha, né? Assim, ó. Vamos fazer cada um deles. Assim. Bem, meus irmãos, depois então que vocês, né, prepararam a massa com farinha, sal e água morna, deixou descansar uns 10 minutinhos, estica elas assim, com esse rolo, né? Depois de esticadinho assim, vai então para assar. No assar, nós vemos aqui, numa frigideira,
de preferência, vocês usam uma frigideira antiderrapante, que é mais tranquilo para nós. Mas pode também ser numa caçarola, pode ser também numa panela, né? Nós vamos então colocar o pão para... Nós falamos assar, mas na verdade nós estamos aqui cozinhando, né? Estamos fritando, né? E deixa esquentar. Uma vez que esquentou a frigideira, a gente coloca o pão ali. Ele assa de um lado, depois você vira para o outro lado, né? Então vamos deixar assar. Depois de assado, meus irmãos, a gente tem umas dicas para vocês. Preparou os pães, quer comer no outro dia de manhã? Coloca ele dentro de um saquinho plástico, todos eles assim, entende? E fecha o saquinho plástico com um durex ou mesmo com um grampeador. No outro dia, quando você for comer, ele está bem molezinho, bem fresquinho. Ele não endurece, não fica assim duro, né? Porque ele está conservado dentro do plástico. Mantém a sua umidade. Então, seria uma dica extra, né? Que você pode fazer com o pão asmo ou pão ázimo, né? Depende de como queira fazer, né? Aí vocês estão aqui, então, vendo esse pãozinho assar, né? Na frigideira. E enquanto isso, eu vou com vocês, né? Comentar alguma coisa a respeito do pão ázimo no Novo Testamento. Não é mesmo? O Novo Testamento, virei, mas não estava o momento ainda, mas nós já viramos, né? O Novo Testamento, ele traz referência aos pães ázimos, né? Sempre, gente, sempre, né, em conexão com a Páscoa. O Novo Testamento sempre faz conexão com as Páscoa e os 7 dias de celebração, onde somente esse tipo de pão poderia ser consumido pelos israelitas. Não é mesmo? Pelos israelitas. Então, gente, naquela ocasião, né, a Santa Ceia, ela foi instituída por Jesus. Jesus instituiu a Santa Ceia naquela ocasião, e aí foram comer os pães, e com certeza esses pães eram pães ázimos, não tinha fermento. Então, naquela ocasião, obviamente, né, eles comeram o pães ázimo na Santa Ceia. Muito bem, né? Por fim, gente, o apóstolo Paulo, ele lança mão do simbolismo dos pães ázimos para traçar um paralelo com a pureza da vida cristã. Os crentes não devem ter uma vida caracterizada, meus irmãos, pelos fermentos da maldade e da malícia. Os crentes não podem ter uma vida caracterizada por esse fermento da maldade, da malícia, né? Mas pelos o quê? Mas pelo o asmo da sinceridade e da verdade. É isso que o crente tem que se caracterizar. Vocês vão ver isso lá em 1 Coríntios 5, versos 8. 1 Coríntios 5, versos 8, meus irmãos, diz o seguinte: por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o asmo da sinceridade e da verdade. É isso que nós iríamos dizer. Voltando nos pãozinhos aqui, ó, ficou já praticamente assadinho de um lado, vamos assar do outro agora, para que nós possamos então colocar o outro, né? Então, meus irmãos, concluindo esse nosso pão ázimo, né? A festa do pão ázimo, ela nos ensina, é uma festa que tem nos ensinado, né, todo o percurso da nossa vida neste mundo corrompido. Né? Ela nos ensina
a tomar atitude claras contra a influência, tomar atitude clara contra as influências de toda a forma de corrupção dentro e fora de nós. Toda a forma de corrupção dentro e fora de nós, e compreender que a santidade, meus irmãos, a santidade é a principal característica da nova vida. Essa é a santidade. Nós temos que ter uma vida nova em Cristo, onde nós comemos somente a verdade, somente o asmo da sinceridade e da verdade, não é mesmo? Mas também, gente, nos lembra de uma vida de santidade que só é possível aqueles que foram, olha bem, uma vida de santidade que foram examinados e purificados pelo sacrifício de Jesus. Então, aquele que foi examinado pelo sacrifício de Jesus, na cruz, não é mesmo? Para estes, o compromisso da santidade, gente, é o dever de se aperfeiçoar até a nossa transformação final no retorno de Jesus. Então, meus irmãos, o que nós estamos falando aqui? Esse já está pronto. Vamos pegar uma vasilha aqui para nós guardarmos. Vamos guardar ele aqui e vamos colocar outro. Vamos colocar um outro pãozinho para que nós possamos ter. Aí, um outro pãozinho, não é mesmo? Então, conforme nós estávamos concluindo, a festa de Pão Ázimo é 7 dias, que nós temos que guardar e não fermentar, não comer o fermento da hipocrisia, o fermento da desordem, não é mesmo? Nós temos que nos guardar. E o que guardar até quando, gente? Até a volta de Jesus. Os 7 dias, meus irmãos, corresponde o período em que Jesus esteve aqui até a volta dele. Olha para vocês verem que interessante. Então nós temos que nos guardar e não comer o fermento até a volta de Jesus. Não é mesmo? Agora eu pergunto para vocês, o que nós vamos... Você tem experimentado os efeitos santificadores, os efeitos santificadores da redenção? A redenção de Cristo, você tem experimentado isso, meus irmãos? Pergunto também, tem assumido um compromisso de uma vida sincera e verdadeira com base na obra de Jesus em nosso favor? Você tem assumido isso? Você tem lutado contra as influências malignas no mundo, e influências malignas da carne, e as que têm lutado, você tem eliminado essas influências, tanto quanto possível, você tem feito isso? Por fim, meus irmãos, essa é a descrição de uma vida sem fermento. É você lutar, você estar perto de Jesus. Uma vida restaurada para a glória de Deus em seu serviço. Você tem feito isso? É isso que nos diz realmente a presença de Deus na nossa vida. A presença... Vamos agora assar o segundo, o terceiro. Vamos assar o terceiro pãozinho. Então, meus amigos, nós temos que sempre estando lutando contra as influências malignas do mundo, as influências malignas da carne. Nós temos que estar sempre lutando, ou seja, tirando todo esse fermento que nos atormenta, todo esse fermento da corrupção, todo esse fermento que nos leva à distância de Jesus, leva distante de Deus, que nos leva a pecar. Então, meus irmãos, esse fermento que nos leva a pecar, nós temos que fazer o máximo de estarmos distante dele, não comer nada
com esses fermentos, né? É o fermento que nós temos que viver durante o nosso período aqui na Terra, até que volta Jesus. É essa a nossa ideia, é essa a ideia do festa do pão ázimo. A festa do pão ázimo é 7 dias, a festa nossa é durante a vinda, ou seja, a volta de Jesus. Durante esse período todo, nós temos que estar livrando-nos desses fermentos da corrupção, nós temos que estar livrando-nos e temos que estar cada dia mais perto de Deus, cada dia mais perto da vitória, né? Uma vida restaurada para a glória de Deus e a seu serviço. Nós estamos aqui a serviço de Deus, né? Então, meus irmãos, esse é o que nós tínhamos hoje para vocês sobre o pão ázimo. Nós estamos terminando aqui de assar o último pãozinho. O meu cineasta acompanhou tudo, não é mesmo? Do começo ao fim. E espero que vocês tenham gostado dessa aula de como fazer pão ázimo, né? Um abraço a todos vocês da Igreja Metodista de São Carlos.